pessoal, então hoje nós vamos conversar sobre o livro Pat Clark, hahaha, do autor Rod Doyle. Bem, esse autor aqui, né, ele é romancista, escritor, dramaturgo e roteirista também. E ele escreveu para nós esse livro, Pat Clark, hahaha. Esse livro aqui é bem grossinho, ele é da editora Estação Liberdade e tem vários comentários, né, bacanas aqui. Quando eu peguei esse livro, né, eu ganhei de presente do meu esposo, do Vinícius, e a gente comprou numa banca de jornais, numa cidade aqui vizinha. E assim, eu bati o olho, eu gostei bastante da brochura, a forma como eu peguei o livro, eu gostei bastante da capa também, o que me transmitiu esse menininho aqui em cima do muro, né? Então, a história vai contar sobre um menino chamado Pat Clark, né? Seu nome é Patrick, só que todo mundo chama ele de Pad. Ele tem uma família, né? O pai chama Patrick também, a mãe dele chama Mary, ele tem duas irmãs bem bebezinhas e também tem um outro irmão chamado Simbad. Bem, nessa trama aqui, pessoal, é um misturado aí de histórias e também de memórias do Pat Clark. Então, o livro vai ser narrado em primeira pessoa por Pat Clark, e Pat Clark vai relatar tudo que ele vive na infância dele, ali no período de seus 8 a 9 anos, quando o livro se começa, e aí até os seus 10 anos, né, ali quando o livro vai ser finalizado. E aqui nesse livro, Pat Clark é um menino assim, que tem muita saúde. Minha mãe sempre fala que quando o menino faz muita arte, faz muita bagunça, é porque ele está com saúde. Então, Pat Clark, gente, é um menino assim, muito levado, né? E ele se junta com outra turma também, que é uma turma muito levada, sabe? Muito influenciar. Aqui vai relatar coisas assim mirabolantes que Pat Clark fez com 8, 9 anos de idade, né? Ele incendiou aí um celeiro, ele colocou querosene na boca do irmão dele, do Simbad, né? Do Francis, que se chama Francis e Simbad. Então, o Patrick, ele é muito assim, extrovertido, muito levado, ele bate muito no irmão dele, tudo dele é canelada. E aqui no livro se inicia quando eles estão fugindo de uma perseguição, né? Que eles estavam ali correndo em terrenos baldios. Então aqui o livro passa-se, né, por uma urbanização. Eles estão num terreno, né, numa comunidade, a Barrington, onde está em processo de urbanização. Aqui ele vai relatar que depois, né, alguns meninos mudaram para aquela região de Barrington e eles não se gostaram. O livro também vai contar, né, sobre a família de Pat Clark, que Pat Clark, né, tinha uma família muito unida, estabilizada, né? Aqui no livro, inclusive, vai falar a respeito que eles gostam muito de ler. Então, o pai de Pat Clark, o livro inteiro, né, vai ser passado aí lendo, dele relatando que o pai dele só fica lendo, só fica com jornais na poltrona dele, com as pernas cruzadas. A mãe dele é aquela mãe, né, conservadora, aquela mãe mais tradicional, que cuida do lar, cuida das filhas, que vive, né, para a família, que vive para cuidar da casa, para que tudo esteja bem ordenado. E aqui também vai relatar que toda a família dele, né, gosta de ler. Então, tem um momento que ele vai relatar que a mãe dele, quando tinha tempo, né, mais no final do dia, quando as filhas menores estavam dormindo, ela lia. E como o Pad lia muitos livros, né, aqui vai relatar que ele teve um sonho e decidiu compartilhar com o pai dele que ele tinha um sonho de ser missionário, né? Então ele viu aí, ele leu a respeito de uma história, né, de um missionário que foi para uma ilha e que ficou lá com os leprosos, né, e que todos os leprosos vieram conhecer a Deus por causa daquele missionário. Então aquilo acabou impactando bastante o coração de Pat Clark, né? Ele tem um coleguinha chamado Kevin, né? O Kevin é tanto quanto o pior do que Pat Clark, né? Pat Clark é um menino muito levado e Kevin consegue ser pior do que ele. Aqui no livro vai relatar que Pat não gosta muito assim de Kevin, né? Porque Kevin é mais maldoso do que Pat. Então ele acaba, muitas vezes, vai mostrar aqui que o Kevin bate neles, bate no irmão dele, que é o Simbad, bate nas outras crianças também da turminha deles. Então aquilo acaba incomodando o Pad
e a amizade dos dois ao longo do tempo, né, não vai fazendo tanto sentido para Ped mais. E aqui no livro vai relatar que certas vezes, né, eles brincavam de círculos, né, como se fosse, sei lá, ele davam chicotadas, né, e sempre quem era, né, o chefe mora ali era o Kevin, né, então ele dava chicotada e todo mundo tinha que dar um apelido para si mesmo, e se aquele apelido não fosse o suficiente, né, não fosse legal, não fosse maneiro ali para aquela rodinha, eles não aceitavam e a criança e o outro colega ali continuava apanhando. E Ped e seu irmão Simbad, né, eles viviam muito tempo na escola, né, então eles saíam bem cedinho e voltavam de tardezinha ali por volta das 4 horas para casa. E aí na escola eles tinham um professor, né, chamado Reno. Reno era aquele professor assim que não gostava muito do aluno de forma afetuosa, né, de forma sentimental. Né? Tudo que ele queria era ver os deveres prontos e é naquele sentido de que você não fez mais do que a sua obrigação. Então é como se as crianças ficassem um pouco amedrontadas, né, com a presença daquele tipo de professor, né, muitas vezes desmotivante, e também, né, com medo, né, dele, porque ele era um professor muito bravo. Aqui vai contar, né, que existia reguada, né, as crianças quando faziam bagunças e tudo mais, né, as crianças recebiam reguadas na mão, e eu me recordo disso porque a minha família, né, eles contam bastante disso, né, que antigamente tinha muito disso. E Simbad, o irmão mais novo, ele é bem sentimental. Ped Clerc batia nele, muitas vezes ele não contava para os pais dele, muitas vezes o Ped já deu canelada, bateu mesmo nele, né? E assim, ele nunca se queixou daquilo, sabe, com alguém aqui no livro. Né? Embora esteja mais focado no Ped, o livro, o Simbad foi muito trajado também, né? Foi muito assim, foi alvo, né, de muitas costas aí do Ped. E assim, aqui no livro vai relatar que o Simbad, certa vez, né, ele fez um dever de casa, algo do tipo, e aí esse professor, né, ele disse o seguinte, o Ped vai relatar o seguinte: ainda estava tentando entender o que havia de errado com o caderno, porque eu tinha que olhar para ele e porque o meu irmão estava ali. Eu tinha parado de chorar. Ele tinha parado de chorar. Seu rosto estava normal. Era um sentimento novo. Alguma coisa muito injusta estava acontecendo. Alguma coisa doída. Ele só tinha chorado. Reno não o conhecia. Só implicou com ele. Ele falou comigo. Põe o caderno na mochila e mostre para sua mãe assim que chegar em casa. Mostre a ela o tipo de indivíduo que ela cria, entendeu? Então, assim, o professor Reno, ele é muito ríspido, né? Então, para ele é tudo ou nada, né? Então, assim, as crianças, como ficam muito tempo na mão dele, é como se ele visse o direito de corrigir da forma como ele queria, né? Mas de uma forma, não que uma criança suporte. Acredito que tenha dado bem para entender. Mas assim, Simbad, gente, é uma graça. Ai, Simbad, eu queria ter visto mais de Simbad aqui no livro. Porque Simbad, ele sempre está muito calado, né? É sempre o Ped que está conversando com ele. É sempre o Ped que dirige a ele as ofensas. Assim, gente, a personalidade de Simbad é aquele melancólico, sabe? Aquele fleumático com melancólico, mais melancólico ainda. Ai, Simbad, eu me identifiquei assim muito com Simbad. Todo momento, toda virada de página que eu dava, eu falei, meu Deus, eu quero ver Simbad. E Simbad, aqui vai falar que ele era muito bom no futebol, ele também era bom na escola, ele era um filho obediente, né? Aqui vai relatar as vezes que a mãe dele cantava para ele dormir. Então Simbad era aquela criança muito sentimental, que gostava de carinho, né? Coisas de irmãos mais novos, né? Se você é um irmão mais novo, com certeza você vai me entender. E Simbad é aquela criança que não dá muito problema, não dá, assim, muito o que falar. Ela é aquela criança que faz os seus deveres, aquilo que deve ser feito, mas muito do que Simbad fez é pela influência do irmão mais velho, pela influência de Ped. Ped não era uma criança, assim, muito lá, referência, embora ele lia muito, tinha família presente, né?
E o amigo de Pad, o Kevin, tinha um irmão mais velho chamado Martin, né? Era 5 anos mais velho do que Kevin. E aqui vai dizer que Martin, né, ele se meteu numa encrenca danada, né? Aqui vai falar que ele entornou água, né, ou espirrou uma mangueira, né, ligou a mangueira e colocou dentro da poltrona do carro de uma senhora, né, ou fez xixi, né, abaixou o vidro e fez xixi dentro do carro, né, de uma senhora. E aí, o que aconteceu? Essa senhora, ela tinha um filho, né, que tinha, aqui vai relatar que o filho dela era débil mental, né, tinha aí, era especial da mente. Então, depois, para se vingar, porque a senhora foi diretamente contar, né, para os pais de Martin e de Kevin o que Martin havia feito, ele se vingou, né, da criança, né, que era especial da mente. Então, ele acabou, aqui vai relatar que ele se vingou da senhora que o Martin deu um murro na cara de Eric, que não podia dizer que tinha feito, porque não conseguia falar direito. Só gesticulava e soltava uns grunhidos estranhos. E aqui vai relatar, gente, uma infância feliz. Embora, né, as crianças ali fizessem muitas artes, né, aqui vai relatar uma infância, assim, divertida, onde eles brincavam, onde, né, eles iam para onde eles queriam. E existem 2 amiguinhos, né, de Pad Clerk, que são Liam e o Aidan, né. Eles 2, né, infelizmente perderam a mãe muito cedo. E eles foram transferidos para casa da tia, foram morar com a tia e às vezes vinham para ficar com o pai deixava fazer tudo que eles queriam. E assim, é evidente, né, que essas crianças sentem muita falta da mãe deles e muitas vezes Kevin ataca essas crianças, né, os 2 coleguinhas, né, o Aidan e o Liam, por eles não terem mãe. Então, a vida de Pad Clerk, né, vai ser passada aí entre a escola, entre a comunidade sendo aí reconstruída, né, por uma cooperativa, né, sendo urbanizada. Também, né, na igreja, que vai relatar que as melhores roupas a mãe dele deixava para eles vestirem na igreja. E a condição econômica deles, né, certamente aí eram boas. Não era algo luxuoso, né, mas também o pai dele não deixava faltar. Então aqui vai relatar que em certo momento, né, ele percebeu que os pais, né, estavam brigados, o clima estava pesado de casa, e aí o que ele pensou em fazer? Eu vou sentar no meio deles, vou pedir para ligar a televisão, vou puxar uma conversa, algo que os 2 se lembrem do que eu fiz, ou perguntar algo em comum, pra gente rir e eles voltarem a conversar, e foi isso que fez. O pai estava lendo o jornal, deixou de ler o jornal, a mãe estava, acho que, tricotando ou fazendo algo do tipo, e aí eles começaram a conversar novamente. E Kevin sentiu-se com missão cumprida, ufa, consegui fazer com que eles voltassem a conversar. E aqui mais pra frente, mas aí, né, foi um ponto, mas no livro vai relatar que houveram mais momentos como esses. E, infelizmente, veio a ter até mesmo, né, uma agressão física. Aqui, a partir da página 196, Kevin vai relatar agressão, né, que o pai dirigiu-se à mãe. E aqui vai dizer o seguinte, né, dos problemas dos pais. Ele tinha batido nela, um tapa na cara, um estalo. Tentei imaginar, não tinha sentido. Tinha escutado, ele tinha batido nela. Ela tinha saído direto da cozinha para o quarto. Um tapa na cara. Esperei, escutei, fiquei protegendo-a. Não aconteceu nada. Não sabia o que devia fazer. Se ficasse lá, ele não faria de novo. E isso era tudo. Fiquei acordado. Escutei. Fui ao banheiro e molhei meu pijama para não dormir. Para não me sentir confortável e cair no sono. Deixei uma fresta da porta aberta. Escutei. E aí Kevin, ele começa, depois desse ocorrido, ele começa a se convencer, né? Tentar se convencer de que o pai não havia feito aquilo. Né? Ele vai falar o seguinte: ele sorriu para mim. Eu gostava do papai, ele era meu pai. Não fazia sentido. E ela era minha mãe. Então, dentro dele, ele acabou ficando dividido, né? Eu confio na minha mãe, eu confio do meu pai bateu na minha mãe apanhou de verdade, o que aconteceu, de quem que foi a culpa, mas nisso tudo ele tenta acreditar que aquilo não estava acontecendo. Né? Então, a partir desse momento que os pais de Kevin comecem a brigar, começam, né, a
trocarem ali palavras duras e o pai ia bater na mãe, Kevin acaba desandando na escola também. Inclusive o professor Reno, ele vai conversar com Kevin, né? Kevin parece que desmaiou aqui em um certo momento, dentro da sala de aula, e Reno pergunta se tá tudo bem. Aí ele dá a entender dos deveres, Reno pergunta, não, em casa, está tudo bem? Né? E Kevin dá a entender que tudo estava bem. E mais pra frente vai relatar mais períodos, né, de agressão em que a mãe grita com o pai, que o pai agride física e verbalmente também a mãe. E aí, em um certo momento, Kevin vai fazer, né, check-up, né, do que está acontecendo, porque ele percebeu que o pai estava chegando muito cedo em casa, né, dá a entender aqui que o pai, né, o Patrick, pai, não estava dormindo dentro de casa, né, então ele estava dormindo fora. E a mãe dele, ele observa que a mãe estava muito cansada, estava muito triste. Embora ela estava conversando com os filhos, ela não estava naquela alegria, não estava naquela sintonia juntamente com eles. Então o clima da casa até mesmo pesou. Então ela não estava, ela sorria, mas por dentro, Kevin vai relatar, né, que ela não queria sorrir. É como se ela não quisesse, né, sorrir. Provavelmente aí, né, das tristezas que estavam acontecendo em seu lar. E aqui vai relatar, né, que o pai de Pat Clark estava chegando muito cedo em casa. E aí ele vai relatar, né, que olhou na camisa do pai, se no colarinho tinha, né, marcas de batom vermelho. E ele vai relatar também que o pai, né, estava com um bafo, né, muito forte de cerveja ou de cachaça. E aí Pat vai chegar a pensar que eles não se gostam mais, né, que os pais estão se afastando demais. Ele faz de tudo para que eles, né, voltem novamente a ficar novamente da forma como eles eram, né, naquela sintonia. E aí ele vai falar o seguinte: por que as pessoas não gostam de outras pessoas? E mais pra frente ele diz, ó, não podia fazer nada. Às vezes, quando a gente pensa em alguma coisa tentando entendê-la, a resposta se abre sem a gente esperar, como uma luz esponjosa e suave. E aí a gente entende, faz sentido para sempre. Dizem que isso é o cérebro, mas não é. É sorte, como pegar um peixe ou achar uma moeda na rua. Incrível como crescer. Não acontecia agora, porém. Podia pensar e pensar e pensar e me encontrar, nada vinha. Então ele estava pensando, né, no que ele poderia fazer para fazer com que os pais novamente voltassem a sorrir, a conversar novamente como antes. E aqui ele vai falar o seguinte: ele vai descrever como que o pai, como que a mãe eram e também como que eles estavam enfrentando aquela situação. Ele vai falar assim a respeito da mãe dele: mamãe era muito bonita, mas a gente nunca tem bem certeza. Sua comida era gostosíssima, a casa estava sempre limpa, a grama devidamente cortada e ela sempre deixava as margaridas pequenas no meio porque Catherine gostava delas. Catherine é a irmã mais nova dele. Ela não gritava com as outras mães que eu conhecia, não usava calça sem zíper, não era gorda, nunca ficava zangada por muito tempo. Pensando bem, ela era a melhor mãe que havia por aqui. Realmente era. Não cheguei a essa conclusão por ser seu filho. Ela era a melhor. E ele vai falar que as mães, né, dos outros meninos do grupinho dele, né, todas cheias de problema, ele vai delatar os problemas delas e vai falar que a mãe dele não possui nenhum tipo daquele problema e por isso ela, com certeza, e pelo fato de cuidar dele, é a melhor mãe do mundo. E aí, ele também vai relatar aqui, né, as características do pai, né, o Patrick. Ele vai falar o seguinte: tinha muitas coisas erradas com o papai do que com a mamãe. Não havia nada de errado com a mamãe, a não ser que às vezes estava muito ocupada. Papai, de vez em quando, perdia a paciência e ele gostava disso. Ele tinha uns pontos escuros nas costas, como insetos pretos grudados em sua pele. Tinha visto uns 5 deles numa fileira torta. Espiei enquanto ele fazia barba. Sua camiseta não cobria 2 deles. Era inútil, num monte de coisas. Nunca terminava os jogos. Lia os jornais, tossia, só vivia sentado. Era ele contra ela. Mas se um não quer, 2 não brigam. E aí pensa até em fugir para poder fazer com que os pais o procurassem, voltassem a atenção nele e fazer com que os 2 chorassem juntos, abraçassem e tudo mais. E para piorar a situação dele, né, o amigo dele, o Kevin, fica com raiva dele, né, os 2 brigam, né, Pede aí, dá um couro no Kevin
e Kevin acaba fazendo com que toda a turma, né, não goste mais dele. Então ele passa de um menino brincalhão, que brincava com todo mundo, que estava no meio da roda ali de todo mundo, ele passa a ser um menino excluído, né? Porque Kevin era o líder ali daquele grupo, né? Então todo mundo, todos os coleguinhas dele, que ele vai citar aqui nesse livro, ficam contra ele. Quem não fica contra ele são somente Aiden e Liam, só que eles continuam andando com o Kevin. E aí ele relata o seguinte: boicote era bom, não queria ser amolado, só que não queria todos eles me ignorando o tempo todo. Por todo canto que olhava, os rostos se voltavam. Ficou meio chato. Olhei para Sam e Charles Levy. Eles não faziam parte, né? Não faziam parte ali do grupo deles. Aiden e Liam não eram ruins. Eles me olhavam, teriam me respondido se eu dissesse qualquer coisa. Pareciam nervosos e tristes, sabiam como é que é. E se não bastasse a exclusão, ele vai falar o seguinte: não cheguei a ter chance de fugir de casa, era tarde. Ele foi embora antes. O jeito como fechou a porta, sem bater, alguma coisa me disse. Eu sabia, ele não ia voltar. Fechou a porta como se fosse até as lojas, só que foi a porta da frente, e a gente só usava a porta da frente para visitas. Não bateu. Fechou com cuidado. Vi seu rosto através do vidro da porta. Esperou uns instantes, então se foi. Não tinha uma mala, ou sequer um casaco, mas eu sabia. Abri a boca e um berro se desenhou, mas não saiu. Uma dor no peito. Podia sentir meu coração batendo e bombeando sangue para o resto do meu corpo. Era para ter chorado. Achei que era assim. Solucei uma vez e pronto. Tinha batido nela de novo. Eu vi e ele me viu. Deu um golpe no ombro dela. Você está me ouvindo? Na cozinha, fui lá para beber água. Vi quando ela caiu. Ele me olhou, abriu o punho, ficou vermelho, parecia como se estivesse em apuros. Ia dizer alguma coisa para mim. Achei que ia, mas não disse. Olhou para ela, suas mãos se moveram. Achei que ia ajudá-la a se levantar e voltar à posição em que estava antes de ser esmurrada. E aí algo que tocou muito no meu coração, bem, que é o seguinte: ele não bateu a porta nem de leve. Pude vê-lo pelo vidro da porta esperando, depois foi embora. De uma coisa eu sabia. Amanhã ou no dia seguinte, mamãe iria me chamar, a sós para dizer: você agora é o homem desta casa. Então esse livro teve o poder, assim, né, essa maestria de me lembrar de coisas que eu nem estava lembrando de que eu fiz, né, coisas aí que talvez minha mãe lembre, mas que eu não lembre, né, e Ted aqui, ele é um menino, assim, muito bacana. Eu acredito que ele é muito elétrico, ele gosta de coisas novas e tudo mais, nada diferente das crianças, né? E ele tem que viver, né, com o rompimento, né, da família aos 10 anos de idade, por esse lado, no sentido de que me fez lembrar, né, a minha infância, me fez buscar tudo que estava adormecido, muitas coisas eu lembrei. Então, por esse lado, esse livro é muito gostoso, né? Embora a narrativa dele, gente, das Memórias de Ped, assim, tem parágrafos onde ele vai explicar coisas passadas, assim, ele tá num assunto e ele volta lá atrás, que umas 30 páginas atrás, que ele já tinha explicado. Então, assim, ele abre muitos adendos para poder estar explicando as coisas, então pode ser que o leitor se perca, tá bom? Mas no sentido que eu não gostei é por conta da violência doméstica, né? Porque, né, ele foi mal na escola, né? Ele tava indo, não tava, né? Com certeza o Simbad também não, então ele ficou muito mal, pensou em fugir, né? Muitas vezes ele pensou que a culpa era dele, pelos pais estarem dessa forma, brigando continuamente. E nessa forma, nessa perspectiva, né, com certeza, né, eu não agradei do livro. Mas não é por isso que eu não vou ver as partes boas que esse livro traz aqui pra gente. Bem, é um livro de uma narrativa, gente, que se você não estiver atento, você vai se perder, porque pode ser bem cansativa. Eu nunca tinha lido um livro desse tipo, gente. É um livro grossinho, gostoso de ler. Eu fiz várias anotações aqui, como vocês podem ver. E é um livro que eu gostei muito de ler, gente, de verdade. Gostei muito da personalidade de Simbad aqui no livro, eu queria ter visto mais. E no final, fica o gostinho por mais, tá?
No começo você fica meio perdido, até você se alocar e saber quem é quem. Pad vai descrever muito bem aqui, então acredito que você não vai ficar perdido em questão de personalidade, em questão, né, das pessoas, mas você vai se perder no sentido, você precisa se alocar quando você começar a ler esse livro. Mas depois que você começar a ler o livro e terminar, você vai querer mais. E aí, o que aconteceu? Né? O meu desejo é que tenha o livro 2, o 3, pra gente poder entender aqui o que aconteceu com o Pad. Né? Ele assumiu a família dele, ele tomou emenda, né? Já que ele estava cabulando aula, andou fumando, né? Então, fica aqui esse livro, tá, pessoal? Se você gosta aí desses tipos de livros de memórias, né? Livros aí que fazem você recordar coisas boas. Então, fica esse livro aqui. Particularmente, eu gostei da leitura. O livro me prendeu, apesar da narrativa deles. Incrivelmente, me prendeu. Eu gostei. Eu espero que você tenha gostado do livro, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se encontra, tá bom? Na próxima semana. Deixe seu like, deixe seu gostei aqui, comente aqui embaixo se você já ouviu falar desse livro, né, que eu vou gostar bastante. Se você quer saber mais sobre esse livro, inclusive tem um vlog de leitura do livro, tá bom? Vocês podem acessar, o link vai estar aqui embaixo. Se inscreva aqui no meu canal, me ajude a alcançar aí 600 inscritos. Então a gente se vê até a próxima semana.